Muito bem, amigos, de volta ao curso Fé, módulo 1, Determinação, e nós estamos na 34ª lição, cujo título é A Libertação de Espíritos Maus. Nós estamos estudando bastante sobre os demônios, não o necessário, sobre as obras do Império das Trevas. Eu acho que nós tínhamos que estudar mais, porém, mais algumas lições eu vou ficar neste assunto e depois nós vamos passar para um outro que eu acho de muita importância, que se chama sobre as tentações, cujo título será As Tentações. Então nós vamos ver os vários níveis de tentações pelos quais a humanidade passou, inclusive o próprio Jesus, e as pessoas do passado venceram, algumas não venceram, e nós temos que aprender, porque as mesmas tentações estão ocorrendo por todo esse mundo. Mas ainda nessa lição e mais alguma, nós vamos aprender sobre a libertação dos espíritos maus, o que é que eles fazem, o que é que está envolvido nessas libertações. E quanto mais nós aprendemos, melhor nós viveremos, porque se a palavra de Deus nos ensina algo, é para a gente aprender. A palavra de Deus é o próprio Jesus. Ele é o nosso padrão, ele é o nosso exemplo, e as lições que a Bíblia nos fornece é para nós entendermos, aprendermos e praticarmos. As pessoas que recebem uma instrução da palavra de Deus e desprezam, essas pessoas nunca vão obter vitória. Mas as pessoas que recebem a instrução da palavra de Deus e praticam, essas pessoas sempre obterão vitórias. Nós estamos vendo esses dias que o Senhor Jesus enfrentou uma situação bastante esquisita. A própria mãe, o próprio pai, ou aquele que se cuidava que fosse pai dele, os seus irmãos, juntamente com as suas irmãs, chegaram até sair e viram onde Jesus estava para prendê-lo. O ministério de Jesus estava com um alcance tão grande, a coisa estava de uma maneira tão poderosa, que a própria família de Jesus achou que ele estivesse ruim da cabeça, fora de si, e vieram prendê-lo. A notícia espalhou por toda parte, até de Jerusalém, foram da religião para fazer gnóstico, dar uma decisão, fizeram um concílio. E quando eles chegaram, de um certo modo, a notícia não foi boa para Jesus. O diagnóstico deles, a decisão que eles chegaram era: esse homem tem demônio, ele tem Beelzebul, e é pelo maioral dos demônios, pelo príncipe dos demônios, que ele está expulsando os demônios. O Senhor Jesus, então, usando da capacidade que lhe é peculiar, com uma paciência muito grande, ele chama os escribas e mostra a eles o quão errado eles estavam, dizendo que Satanás não podia expulsar Satanás, que ele não poderia estar endemoniado, porque esse não era o caminho do demônio agir. Porque se o demônio expulsa demônio, ora, o reino dele não vai subsistir, o reino dele vai acabar. Os escribas ouviram aquele ensinamento, não sei a decisão que tomaram, alguns deles podem ter mudado de mente, nem todos, porque eles continuaram sendo inimigos de Jesus. Mas aí o Senhor Jesus deu uma informação, deu um ensinamento que nós temos que aprender. O título dessa lição é: o diabo deve ser amarrado. Se você observar naquilo que Jesus falou, você vai ver que Jesus amarrava os demônios. Marcos capítulo 3, versículo 27, está escrito da seguinte maneira: ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará a sua casa, ou saqueará. Uma tradução diz roubar, outra fala saquear. Isso aqui é uma lição muito profunda e muito necessária para todos os cristãos. Amarrar o diabo para depois expelir os demônios. Se a pessoa não usa essa autoridade que ele tem de amarrar Satanás, ele vai lutar contra os demônios e os demônios vão ficar com força. Os demônios vão ficar valentes. E na maioria das vezes, eles não darão ouvido à ordem da pessoa. O Senhor Jesus foi claro e objetivo.
ninguém pode entrar na casa do valente e saquear essa casa, se primeiro não amarrar o valente. Só depois então é que poderá saquear. Ninguém significa ninguém. Não há um pregador, por mais santo que seja, não há um cristão, por mais consagrado que seja, que conseguirá entrar na casa onde o diabo manda, onde o diabo durante muito tempo tem usado e abusado, segundo o desejo dele, da paciência e da boa vontade da pessoa. Jesus foi claro, ele foi objetivo. Ninguém pode entrar na casa do valente. Meu irmão, se o Senhor Jesus diz que ninguém pode entrar, é porque ninguém entra sem primeiro amarrar. Ora, quando o diabo está agindo numa vida, quando ele está possuindo uma pessoa, ele é o valente. E ele se mostra como o arrogante. Nós vemos em Marcos 5, versículo de 6 até 8, que quando o diabo viu a Jesus, o diabo, ele estava no homem endemoniado, ele gritou para Jesus: "Ah, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes." Dando decisão em Jesus. E eu já vi o demônio dar decisão em muitas pessoas. E eu já vi pessoas, pregadores, levar 1, 2 horas para expulsar demônios. Eu já vi pregadores fracassar nessa hora. E por que fracassaram? Porque eles não usaram a autoridade do nome de Jesus para paralisar a ação do espírito mau. A primeira vez que eu vi uma pessoa usar essa autoridade para amarrar, eu aceitei Jesus aos 6 anos de idade, me cresci na Igreja Batista. Aos 16 anos eu fui para o Rio, tive 4 anos de altos e baixos, não estava firme na fé, quando eu conheci a vida adulta, né? E meio no pecado, até que aos 20 anos, fazem 24 anos, eu voltei para Jesus. E quando eu voltei, eu me firmei numa igreja pentecostal. E igreja boa. Mas só que esse assunto de lidar com os demônios, hoje eu posso dizer que eles eram muito fracos, eles não tinham esse entendimento. E um dia, eu já estava fora dessa igreja, o Senhor Deus estava me usando para fazer um trabalho de evangelização, abrindo igrejas, e o meu pastor que tinha me autorizado, proibiu e disse: "Olha, eu não quero mais isso, eu quero que você volte para o banco da igreja, que nós vamos lidar com discipulado, não é bem o que você quer." Eu disse: "Olha, irmão, então eu vou sair da igreja, porque eu acredito na Bíblia Sagrada." "Não, mas nós acreditamos na Bíblia, mas é discipulado." "Tá bom, mas Felipe desceu a Samaria e tal, e eu não quero fazer aqui abrir polêmica com o senhor. Eu respeito, o senhor é um ministro, eu não sou nada, mas Deus vai me dirigir." Muito bem. Aí, fiquei ali uns 6 meses orando, buscando a Deus. Eu levava a minha esposa na igreja, e ia para casa, ficava orando. Quando eu via que o culto ia acabar, eu ia lá com o carro, pegava, levava ela para casa, e servindo a Deus, até que um dia um colega me telefonou: "Soares, eu acho que eu encontrei a igreja que você gostaria de frequentar." Eu fui lá, e eles fazem exatamente como você fala. Porque eu não aceitava esse negócio de um demônio continuar na pessoa, umas doutrinas meio esquisitas que haviam. E ele disse para mim: "em tal lugar." Depois eu vou lá. Eu tinha um escritório na cidade do Rio de Janeiro, de assessoramento financeiro. Eu saí mais cedo, marquei com ele, cheguei, encontrei, e o culto lá já estava começado. E eu cheguei, estava superlotado a igreja, eu fiquei encostado na parede. Perto de mim, manifestou uma moça com um demônio bravo. E quando manifestou, o líder lá de cima gritou: "O demônio está amarrado em nome de Jesus." E o demônio parou. Parecia aquela brincadeira que o Silvio Santos hoje fazia de múmia, né? As crianças vão dançando, e ele dá uma parada lá, a pessoa fica. O demônio parou exatamente. Eu olhei assim para a moça, olhei para o pastor, ele só disse aquilo, e a mulher que estava se agitando, batendo todo mundo, ela paralisou-se. E eu disse assim: "Meu Deus, onde está na Bíblia amarrar demônios?" Porque eu não aceitaria nada que não estivesse na Bíblia. E eu então, numa fração de segundo, o computador aqui dentro foi girando.
Eu fui pesquisando na Bíblia, onde está, e caí nesse versículo de Jesus. Ninguém pode entrar na casa do valente se primeiro não amarrar. Então ele poderá entrar e saquear toda a casa. Eu disse, meu pai, eu nunca vi isso. Então, desde esse dia, eu comecei a amarrar demônios, a mandar os espíritos maus embora, a exigir que eles batessem retirada. E olha, desde então, expulsar demônios, libertar as pessoas, ficou a coisa mais fácil. Eu lembro no início, a gente ia expulsar um demônio, a pessoa às vezes manifestava, né? E muito violenta, a gente tinha que agarrar pelo cabelo, tem pessoas que ainda fazem isso hoje, agarrar pelo pescoço da pessoa firme, uma força de lá, força de cá. Quando eu aprendi isso, você está amarrado em nome de Jesus. O demônio ficava amarrado. E você, o que você está fazendo? E tal, expulsava os demônios e as pessoas ficavam libertas. Então esse é o ministério que Jesus deu para nós. O que, missionário? Amarrar demônio? Não. Ele disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Estou lendo, citando Marcos 16, versículo 15 em diante. Aquele que quem for batizado será salvo. Quem não crê, porém já está condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Então toda pessoa que crê tem que seguir o sinal. Agora, só que não é chegar e vou expulsar o demônio. Não, existe uma maneira de operar. Do poder de Deus realizar a obra, dos demônios saírem. Eu não quero dizer a você que todo caso é igual. Eu acho que cada caso é um caso. Mas se nós soubermos o básico, o Espírito de Deus, e nós estivermos na palavra do Senhor, o Espírito de Deus vai nos dirigir. Então, o primeiro você tem que amarrar. Eu lembro que um pastor, coitado, Deus tenha misericórdia dele, esse homem um dia, quando soube que nós estávamos amarrando demônios, estávamos mesmo, ele no culto dele, ele gritou, pessoal, tem um grupo aí amarrando demônios, cadê a corda? Aí o pessoal caiu na gargalhada. Olha, eu preferia nunca brincar com as coisas de Deus. Esse pastor, não sei se ele se arrependeu dessa e outros pecados, ele já teve tanta decepção na vida, porque brinca com a palavra de Deus. E eu respondi a ele num programa de rádio, a corda é o nome de Jesus. Porque Jesus disse, ninguém pode entrar na casa do valente sem primeiro amarrá-lo. Não tem condição. É preciso que a gente amarre, a gente paralise a ação do diabo. Olha, isso funciona de uma maneira tão importante. Eu lembro no início do meu ministério, aconteceu um fato. Tem certas coisas que você aprende fazendo. Eu vou lhe dar aqui um exemplo que vai lhe ajudar bastante. Uma senhora foi com o esposo para a reunião e eles estavam a ponto de se separar. Eles se amavam muito, mas depois criou-se entre eles assim uma rixa, uma contenda, um desamor. E ela não, ela queria. Mas o homem estava ali a ponto de separar o demônio, né? Alguém fez um trabalho de bruxaria e estava separando. E o homem era musculoso, forte, e ela uma mulher franzina. E quando eu estava ali orando, o demônio manifestou no homem. Meu irmão, negócio bravo. O demônio queria porque queria bater na mulher. Você vê que às vezes um marido bate numa esposa, é porque ele não está no natural. Ele está possuído por uma força maligna. Eu não creio que um homem que ama uma mulher, que é a sua companheira, aquele que ela escolheu, vai fazer dela uma escrava, vai abusar dela, vai bater nela, se ele estiver em são juízo. A pessoa só pode estar perturbada por um espírito mau. E esse homem, quando está manifestado, o homem, olho arregalado, os olhos arregalados, sobrancelha crescida, boca torta, aquela aparência demoníaca, as mãos se entortam todinha da pessoa ali, e ele ia, aquele negócio esquisito, e xingava ela de palavrão, e a mulher queria correr, e o demônio ameaçando, se você correr é pior. Porque a gente segura ele, mas o demônio vai pegar você. Você tem que firmar a palavra de Deus. Fica firme aí, fica. De repente, o demônio decidiu partir para a mulher. Ele fez como faz assim, os boi da tourada, né?
Passou o pé assim para trás, assim, pegou a força e veio. E eu, na hora ali, eu disse: demônio, entre você e ela, eu crio um muro espiritual, você não passa. Meu irmão, eu nunca vi isso. Sinceramente, na Bíblia, saiu na hora. O demônio veio correndo e parecia que tinha uma parede invisível. Ele chegava, batia na parede e ele forçava assim, queria passar. Desgraçada, filho disso, eu acabo com você. E ela tremeu assim: não tema, minha senhora, não fique com medo, ele não vai passar. E ele voltava lá 5 metros, fazia como se fosse o boi lá pegar, mas vinha numa velocidade tão grande, é como se tivesse um muro invisível. Ele batia e não passava. Eu dizia: paz, demônio, eu não posso, tira isso daqui, você vê se eu não acabo com ela. Você vai acabar coisa nenhuma, você agora está amarrado. Aí o bicho ficou parado, está acorrentado, mão para trás, dando soco. E ele meteu a mão, amarra uma na outra, amarrou, cai de joelho, ele caiu. E Jesus Cristo foi glorificado. Aquele demônio não pôde usar o homem para bater naquela senhora. E depois foi liberto. Então eu vejo casos como esses, e tenho eles em quantidades na palavra de Deus, que nós temos que estudar, nós temos que aprender, porque senão, meu irmão, não funciona. Eu não creio, mas não creio mesmo e nunca vou aceitar que tenha uma coisa sequer na Bíblia que Jesus tem ensinado, que o Espírito Santo nos ensinou e que foi colocado por acaso. Não, eu não acredito. Se Jesus disse: ninguém pode entrar na casa do valente se primeiro não o manietar, não o amarrar, então poderá entrar e saquear a casa. Meu irmão, é para nós entrarmos na casa do valente, onde ele está imperando, e não deixar ele fazer a sua obra de desgraça, não. E não ficar aqui: não, eu vou vencer pela paciência, eu vou vencer pelo amor. Não, tem que ser ofensiva. Demônio, eu entro na sua casa, eu amarro você, eu tiro você dessa pessoa, eu arranco toda a sua riqueza demoníaca, né, que você colocou nessa pessoa, eu jogo na profunda do inferno e eu liberto essa pessoa em nome de Jesus. Aí você entra e saqueia, você tira os bens do valente e joga lá no inferno, que aqueles bens dele não valem para você, mas não vale para ninguém. Agora, a ordem de Jesus é para ser cumprida: em meu nome expulsarão os demônios. Se você crê, você deve se preparar. E, para expulsar demônios, entre outras orientações, nós estamos aprendendo aqui, você tem que entrar na casa do valente. Ele está guardando a casa, ele está ali sério e diz que não vai sair. Você tem que entrar, mas para entrar você tem que amarrar, tem que manietar, você tem que acorrentá-lo. Quando você acorrenta, a corda é o nome de Jesus. E que corda, hein? Amarrou ali, meu irmão, ele não se solta mais. Quando você usa o nome de Jesus, você amarra, você paralisa, você inibe a ação do diabo, aí fica fácil. E as pessoas são libertas. Eu tenho aprendido isso na minha vida, tenho praticado e sempre vou praticar. E eu convido a você a praticar aquilo que Jesus ensina, porque o que Jesus ensina é de muita valia para nós. Tá bom? Vamos chamar essa parte hoje, que foi a parte 4, o diabo sendo amarrado, de parte A. Nós vamos ver em seguida a parte B, em nome de Jesus.